Nesse vídeo iremos decifrar o Alex Poatan Pereira. Analisaremos todas as lutas de MMA do Poatan e também as disputas mais importantes no kickbox. Mapearemos o jogo de luta do Alex Poatan Pereira e vamos trazer segredos e detalhes explicados inclusive por ele mesmo. Então, Poatan Pereira é atualmente um dos melhores strikers do UFC. O ex-duplo campeão do Glory, maior torneio de kickboxing do mundo, é dono de um estilo enigmático de lutar. Desde antes da sua vinda definitiva para o MMA, muito se falava do seu incrível poder de nocaute, especialmente com o cruzado de esquerda. A valorização da sua ancestralidade indígena lhe rendeu toda uma mística e o apelido de Poatan, que significa mãos de pedra. O significado é autoexplicativo e deixa claro o que acontece quando o Alex Poatan Pereira toca os oponentes com seus punhos. Eu poderia começar o nosso vídeo analisando o Alex Poatan Pereira versus Israel Adesanya 1 e Alex Poatan Pereira versus Israel Adesanya 2, mas ambos os lutadores, principalmente o Alex Poatan, hoje tem um estilo de luta completamente diferente de quando se enfrentaram. Por exemplo, o Israel Adesanya, quando foi nocauteado pelo Alex Poatan na segunda luta, adotou uma postura mais agressiva, encurtando a distância, coisa que sabemos que no MMA dos dias atuais ele não faz. Aliás, essa é uma das maiores críticas contra o Israel Adesanya, a maneira segura como ele tem conduzido as suas últimas lutas. E o motivo dessas diferenças é principalmente porque o kickboxing e o MMA são esportes diferentes, com regras diferentes, com distâncias diferentes. Contudo, iremos analisar também as últimas lutas do Alex Poatan no kickboxing, porque nessas lutas ele adota um estilo muito parecido com o que ele utiliza hoje no MMA. Aliás, nesse tempo ele já competia simultaneamente no kickboxing e no MMA. Então analisaremos Alex Poatan versus Jason Willis, Alex Poatan versus Doneg Abena e já no MMA Alex Poatan versus Thomas Powell no LFA, a luta de estreia do Alex Poatan no UFC contra Andreas Michailidze, Alex Poatan versus Bruno Blindado e Alex Poatan versus Sean Strickler. E se você é desses que pensa que o Alex Poatan se resume a um cruzado de esquerda, eu preciso te informar que não é bem assim. Na verdade, o Alex Poatan tem um estilo ímpar e tudo em seu jogo de luta é completamente adaptado ao seu biotipo e instinto, começando pela postura de luta. O Alex Poatan adota uma postura com uma base lateral. Como eu já falei anteriormente em outros vídeos, esse tipo de base favorece a entrada e saída rápidas, permitindo melhor manipular a distância e também fazer sutis mudanças de ângulo em relação ao oponente, coisa que o Alex Poatan faz muito bem. Além disso, essa postura mais lateral torna menor a quantidade de alvos que o oponente pode atingir, porque o tronco fica mais lateralizado. A guarda baixa é adotada pelo Alex Poatan e ele pode fazer isso por causa de sua altura e alcance. Consequentemente, os ombros ficam mais relaxados e os socos são desferidos com maior velocidade e fluidez, além de serem mais difíceis de serem antecipados e vistos pelos seus oponentes por virem um pouco mais de baixo. Como todo cara alto, o Alex Poatan é excelente na longa distância, mas foge à lógica por ter maior letalidade na curta distância e preferir lutar assim, da média para curta. E a partir daqui começa uma longa lista de características que são exclusivas do seu jogo de luta. Para encurtar, na aproximação, muitas vezes ele vai se deslocar saindo primeiro a perna de trás e depois a perna da frente, seguido de algum golpe de distração. Enquanto o padrão é, se você quer ir para a frente, a perna da frente sai primeiro e a de trás acompanha. Se você quer ir para o lado da direita, a perna direita sai primeiro e o outro lado acompanha. E assim sucessivamente. E esse é o principal motivo para o Alex Poatan muitas vezes parecer se movimentar de maneira desengonçada, mas essa é sem sombra de dúvidas uma ferramenta fundamental em seu jogo de luta, conforme ele mesmo explica. Bom, vou chegar aqui na frente do adversário, onde eu não alcanço e ele também não me alcança. Se eu der um passo a mais para bater, para dar um jab nele, ele vai me alcançar, certo? Então o que acontece? Ele vai ser mais rápido do que eu, porque eu tô entrando. Quando eu tô entrando, minha perna tá no ar. Aí ele vai me pegar. Eu não vou abrir minha base, certo? Eu não vou chegar para ele me bater e ainda abrir a minha base. Que eu vou chegar? Eu vou estar balançando aqui, vou mexer meu pé de trás, sem mexer a minha cabeça,
certo? Aí agora daqui eu já entro. Só que eu não posso ficar parado também aqui. Eu já tenho que fazer e já entrar, certo? Balançando o tronco e tal, chegar, meu pé de trás vai mexer. Joguei. Falarmos do segredo da força do cruzado de esquerda, temos que explicar o ponto mais genial do jogo de luta do Alex Poatan. O Poatan é uma armadilha viva, perito em induzir o oponente ao erro e cria armadilhas com base no sistema defensivo deles. Para isso, antes de um ataque certeiro, vai mapear o padrão de defesa e contra-ataque de seus oponentes, para estimular essas reações com o intuito de saber como se defendem de diferentes ataques, ao invés de usar os golpes do lado da frente, com jabs ou chute frontais, que é o comum. Ele ataca os oponentes com o lado direito, ou seja, golpes que partem lá de trás. E isso gera preocupação nos oponentes porque os golpes vindo de trás são mais fortes que os da frente. E isso força os oponentes à defesa. E ele consegue perceber as aberturas para explorar nas defesas e também nos contra-ataques. Então ele passa a repetir os ataques para o oponente deixar o padrão de defesa e contra-ataque no automático. Nessa quebra de ritmo, é comum que o oponente vá ganhando confiança, faz parte do jogo. Depois ele vai mudar drasticamente o padrão de movimentos usando as fintas, quebrando o time, explorando os pontos fracos e surpreendendo os oponentes de modo fulminante. E esse é o motivo da mecânica dos golpes ser um pouco diferente, principalmente as dos chutes. Ele não encaixa o quadril para chutar, ele deixa o quadril mais reto. Então, a ida e a retração do golpe fica mais rápida. E é essa velocidade da volta do golpe que ele vai utilizar para gerar potência no cruzado de esquerda, conforme ele mesmo explica a seguir. Bom, pessoal, cruzado de esquerda, né? Famoso cruzado de esquerda. Eu vou explicar aqui pra vocês da forma que eu faço. Vou colocar aqui, eu poderia fazer com chute na coxa, chute na cabeça, ou com um direto que seja, mas eu vou fazer de uma forma para ficar mais fácil aqui para entender. O que acontece? Vou dar uma ajoelhada, certo? Quando eu jogo a ajoelhada, eu não vou fazer o meu ombro aqui onde está parado. Eu não vou fazer assim, ó. Não sai força nenhuma. Não tem como, meu ombro tem que ir lá para trás, certo? Volta, coloquei o pé no chão. Ou eu dou o cruzado daqui, ou eu busco de novo. Só que quando eu busco aqui, ele pode meter porrada, certo? E quando eu faço daqui, sai muito fraco o cruzado. Por que sai forte o cruzado? Vou subir com a ajoelhada, subir. Quando eu tô descendo, o que acontece? É como se tivesse alguém segurando o meu ombro aqui, ó. Vou descer quadril, só a parte de baixo, ó. Desci. Quando eu pisar lá, aí sim, agora eu venho, ó. Certo? De novo. A gente consegue perceber que tanto a estratégia para gerar potência no cruzado de esquerda, como induzir os oponentes a uma defesa para depois fintar e surpreender, vão trabalhar juntas. E essas estratégias vão casar muito bem, principalmente porque o Poatan não nocauteia apenas com o cruzado de esquerda. Ele tem uma variedade de golpes e consegue manter a potência em todos eles. Essa estratégia de levar a atenção do oponente para um ponto, depois para outro e surpreender em um terceiro, podemos ver acontecer exatamente em Alex Poatan vs Sean Strickland. Andando pra frente, em alguns momentos eu passei, porque eu tava achando essa distância do jab dele, que o jab dele é duro. Teve um chute que pegou legal na coxa e tem dois que pegou na panturrilha que já tava assim já. Aí eu comecei a mudar, eu comecei a bater no peito dele, aí já, tá vendo? Já baixou a mão. Foi fez assim, só pintei assim, ó. Pum, já tudo bem. Depois de te explicar como funcionam as principais estratégias do Alex Poatan, vamos ver como elas são aplicadas na luta. Alex Poatan vs Jason Vimes. Poatan inicia atacando, finta com um cruzado de esquerda e low kick forte. Ele finta repetir essa combinação, dessa vez desferindo o cruzado forte. E Jason já antecipa a defesa com o check. E Poatan, ao invés de chutar baixo, chuta no meio, na linha de cintura, levando a atenção de Jason para essa região mais baixa. E o mais importante, do lado direito. E o padrão de defesa de Jason é esse: guarda dupla, tirando de mão e check, para low kicks ou chutes no corpo, contra-atacando com os low kicks em seguida. Poatan passa a atacar o corpo,
finalizando as sequências com joelhadas e desferindo jabs no corpo. Jason Winis passa a trabalhar com os low kicks. Para fugir dos low kicks, o Poatan vai sair para o lado esquerdo e desferir o low kick na volta, recuando na diagonal direita, fazendo a resposta do Jason Winis passar no vazio. E essa movimentação vai ser muito importante, porque ele repete ela algumas vezes e na terceira vez, ao invés de chutar baixo, ele vai chutar alto. Ele continua golpeando forte no corpo e o Winis repete o padrão de defesa. Check, guarda dupla, tirando de mão em seguida. Ele repete a movimentação, finta o chute. Jason antecipa a defesa com o mesmo padrão. Poatan finaliza com joelhada no corpo, reforçando a atenção de Jason no corpo. Novamente ele repete a movimentação saindo na diagonal direita. E perceba como Jason Winis antecipa o check, a tirada de mão e a resposta com low kick, pois já havia sido condicionado a se defender dessa forma por Poatan. Quebra o padrão e chuta alto, atingindo o Winis em cheio, explorando a abertura na defesa. Já condicionado a defender os chutes e as joelhadas no corpo, quando o Poatan avança, percebam que Jason Winis esboça uma defesa da primeira joelhada, mas a troca de base confunde e o segundo joelho atinge Jason Winis em cheio. E aqui há dois detalhes. Primeiro, a forma como ele se aproxima, puxando a perna de trás primeiro e saindo com o pé da frente depois, tirando o senso de distância de Winis. Segundo, o joelho que vai atingir o Jason Winis é o esquerdo, e essa técnica não é escolhida à toa, ela se encaixa no princípio de usar o lado direito para gerar potência para os golpes de esquerda, assim como acontece com o cruzado. Alex Poatan vs Doneg Abena. Contra Doneg Abena pelo título interino dos meios médios, Poatan inicia ofensivo para ver os padrões de defesa e contra-ataque de Abena. Abena tem como estratégia abafar clinchando, cortando as sequências de Poatan, matando a potência dos golpes, e aproveitar a saída do clinch para golpear, compensando o menor alcance. Como Poatan usa a força do giro dos golpes de direita para o cruzado, Abena passa a evitar esses golpes com o pullback, voltando com o direto e encurtando na sequência, golpeando na saída, e isso tira o espaço necessário para Poatan voltar com o cruzado de esquerda. O padrão é identificado, então quando Abena encurta, Poatan desfere joelhadas no corpo, passando a trabalhar com elas. E esse lance é lindo. Após a joelhada no clinch, Poatan finta o direto. Abena faz o pullback e lança o contra-ataque. Poatan esquiva e já volta desferindo o lendário cruzado de esquerda, pegando em cheio no momento do contra-ataque. Alex Poatan vs Thomas Powell no LFA. Contra Thomas Powell, por exemplo, o cruzado vem no momento em que Powell abaixa a guarda depois do chute alto. Para fugir dos chutes altos de direita, Powell gira para o lado esquerdo de Poatan, que vai tentar explorar com os cruzados de esquerda a mão baixa que Powell deixa na guarda, principalmente depois das defesas de chute. Powell faz o roll passando por baixo dos cruzados. Sempre que Poatan tenta investir nos cruzados, Powell encurta para quedar, sem sucesso, sendo frustrado pelas defesas de Poatan. O padrão de defesa é identificado. O controle da mão da frente mantém o alcance, distrai para um novo chute que é defendido. Quando Powell baixa a guarda, avançando para mudar de nível, Poatan acerta. Mais um nocaute avassalador. Alex Poatan vs Andrea Michailidis em sua estreia no UFC. Contra Andrea Michailidis, encurtar para desferir o cruzado complicaria a vida de Poatan. Logo que a distância encurtou, Michailidis grudou como se não houvesse o amanhã. Era muito evidente pela própria postura de luta, com a perna da frente mais leve para o check, o tronco recuado, a grande preocupação dele em ficar na longa distância sendo chutado por Poatan. Então, depois de um chute alto, Alex Poatan finta. Michailidis sobe a defesa de chute, caindo na armadilha de Poatan, e a joelhada voadora trocando de base faz mais uma vítima. Alex Poatan vs Bruno Blindado. É identificado que Bruno Blindado defende os chutes com a defesa dupla tirando de mão em seguida, deixando o lado esquerdo exposto, e Alex Poatan vai tentar explorar essa abertura. Blindado responde com blitz de socos, passando depois a finalizar com low kicks, sempre que Poatan chuta. Alex Poatan recua com a guarda longa, tirando os socos com os ombros, defesa padrão dele. Passa então a usar os diretos de direita. Blindado fecha a guarda no meio, expondo as laterais, e Poatan já sabe que depois
depois da defesa para uma abertura antes que o Bruno blindado comece a blitz. E é nesse tempo curtinho, na transição da defesa para o ataque, que Poatan encontra uma falha na blindagem e faz o Bruno balançar algumas vezes com o cruzado de esquerda, levando perigo. Analisando o Alex Poatan Pereira, conseguimos perceber o quão técnico ele é. Diferentemente do que alguns dizem e pensam, tudo o que foge o padrão no jogo de luta dele é criteriosamente pensado e calculado. O seu jogo de luta é muito mais do que um simples cruzado de esquerda, mesmo esta sendo a sua arma mais famosa. Mas sem sombra de dúvidas, a capacidade de leitura e o time são as armas mais letais desenvolvidas pelo Alex Poatan através de muito treino. E lógico que existem muitas coisas para serem melhoradas,